Boa noite, pessoal. Esperar o pessoal ir entrando aqui. Algumas pessoas já estão conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live aqui, direto do Instagram da doutora Clarissa. Ela que está... Agora, nesse momento, ela já saiu da Grécia, foi para Roma, no congresso sobre longevidade. Por isso, eu como jornalista que acompanho, faço todo esse trabalho de comunicação, estou aqui dando esse suporte nas lives com os ex-alunos e professores. E hoje, nós vamos falar sobre um tema que, embora muitas vezes seja, às vezes, subestimado, ele tem um impacto direto na forma como o paciente pode responder ao tratamento, né? Que é a nutrição. Então, a nossa convidada de hoje é a doutora Sandra, que é nutricionista e que há muitos anos colabora aqui com suas aulas no curso de medicina, né, de pós-graduação em medicina integrativa. Já vou chamar a doutora Sandra aqui. E nós vamos ter uma participação especial também com o doutor Rafael Freitas. E também o doutor Rafael, que já estão aqui. Oi! Oi, doutora! Pronto! Boa Tudo certo. noite! Tudo bem? Boa noite! Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. É um prazer, né, tê-la aqui conosco. Instagram da doutora Clarissa. A doutora Clarissa está em Roma Pois agora. é, viajando, muito bom. Ela está numa jornada científica aí nessa semana. Ela É esteve uma na missão, Grécia. literalmente. Isso, ela esteve na Grécia, visitando o laboratório, né, de biópsia líquida. Inclusive, ela falou que depois é para a gente falar sobre isso, que você também fala muito bem sobre. Sim, sim. A parte nutricional que esse painel possibilita fazer o incremento no tratamento é incrível, é sensacional. Justamente, vamos falar sobre isso um pouquinho também. Muito bem-vindo, doutor Rafael, muito obrigada. Oi, pessoal, boa noite. Não, eu que agradeço pelo convite. E eu hoje fui fazer eu fiz uma postagem engrandecendo, né, ao meu ver, a uma das maiores nutricionistas do mundo, nem falo do Brasil. E aí a Clarissa falou: Nossa senhora, eu tô num fuso horário louco aqui, eu já sei quem que vai moderar lá a nossa live. Então, para mim é um orgulho muito grande, porque como eu falei na minha postagem, uma das melhores aulas que eu já vi na minha vida é dessa pessoa ruiva que está aí agora brilhantando essa live. Fiquei até emocionada aqui, muito obrigada. Mas é Ele falou verdade. mesmo, ele postou lá e falou, né, Eu não convidando vi pessoas. ainda. Ele postou convidando as pessoas para participar, falou: olha, gente, essa foi sem dúvida uma das melhores aulas que eu já tive na minha vida, né? Aí a gente falou: então vamos trazer ele para a gente aqui também, né? Agradeço muito. Mas foi. E como foi bem colocado, né? É impressionante o quanto a nutrição, eu falo assim, que é o grande pilar de uma saúde. É o grande pilar. E ainda bem que hoje em dia está começando a ficar mais conscientizar, as pessoas estão se conscientizando mais, né? Mas eu me lembro uma vez que eu estava em São Paulo, num congresso de práticas naturais na saúde, e eu vi uma mulher que ela fazia parte de uma associação de crianças, de pais de crianças autistas. E pela primeira vez na vida eu fui impactado com informação. Agora, a gente fica assim até triste, porque a gente passa uma faculdade de medicina, 6 anos estudando, para ser impactado por uma informação tão relevante relacionada à nutrição.
A mãe virou para mim e falou assim, nossa, eu falei assim, nossa, eu não sabia que, eu não- alguns alimentos melhoravam o autismo. A mãe virou e falou assim, não, mas tem anos que eu já sei. Tem alimentos que se meu filho come, no outro dia tá insuportável. E tem alimentos que quando meu filho tá comendo, meu filho vira outra pessoa. E aí uma colega minha, que é a Cris, talvez até ela vai estar assistindo a live, ela tem um filho com traço autista, ela falou, Rafael, quando a gente vai em festinha de aniversário, que tem muito docinho, muita coisa não tão saudável, a gente já pode saber que 3, 4, 5 dias meu filho vai ficar descompensado. Aí depois ele volta para a dieta dele. Então, gente, né? Se para um autista faz toda essa diferença, imagina para as outras pessoas, para as outras comorbidades, para gente que às vezes não tem algum problema assim apontado, né? Então faz toda a diferença, é incrível. Eu sou fã mesmo dessa especialidade, dessa profissão. Eu não diria especialidade médica, mas eu sou aquela pessoa que eu penso assim. Eu não acho que médico, dentista, nutricionista, fisioterapeuta sejam de profissões diferentes. Eu acho que são especialidades médicas, entendeu? São profissionais da saúde mesmo, né? Exato. E tem uma coisa muito legal que você está falando, Rafael, que eu acho que a gente pode trazer para, assim, dar um start aqui na nossa conversa, que é o conceito de terreno biológico, né? A medicina funcional, a nutrição funcional, a medicina integrativa, a nutrição integrativa, ela tem esse conceito organizado de uma forma muito linda. E antes de falar o conceito em si, eu vou dar um exemplo. Quando você tem uma plantinha em casa, seja ela num vaso, seja ela na terra, e ela começa a ter as folhinhas dela amarelando, elas vão amarelando, aí você olha ali para sua plantinha, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Nossa, eu preciso melhorar a terra que essa planta está plantada, né? Seja uma árvore, seja uma flor, não importa. Mas nós precisamos melhorar aquele terreno que aquela planta está ali para que as folhas voltem a ficar verdes e ela fique saudável novamente. E quando nós chegamos nós, né, seres humanos, a gente para de ter esse pensamento, né? Existe uma dicotomia que vem de muitos anos, onde simplesmente particiona o nosso corpo, o corpo do ser humano, e uma parte acaba não conversando com a outra, e esquece totalmente desse conceito de terreno biológico. E o que é esse conceito que é lindo? Ele representa o nosso ambiente interno, o nosso organismo. Ele é o conjunto de todas essas reações bioquímicas, nosso metabolismo, a nossa fisiologia, e como que tudo isso determina a resposta aos estímulos que acontecem ao nosso redor, ao nosso ambiente. Isso inclui dieta, inclui medicamentos, inclui estresse, inclui toxinas, inclui a forma de tratar. E o que é lindo é que dentro desse conceito, né, do terreno biológico, é que é muito importante, não é apenas em que condição está, em que condição que é aquela doença, ou o diagnóstico daquela doença, mas também a condição que o corpo se encontra. E isso é fundamental. E é esse approach que a nutrição traz, assim, num casamento tão lindo com a medicina, com o odonto, com a psicologia, como disse o Rafael, com todas as especialidades, porque essa condição em que o nosso corpo se encontra, ele vai determinar a resposta do tratamento. É literalmente a terra da nossa plantinha, onde que ela está? E qual é a melhor forma de nós cuidarmos, né? Qual é o principal meio, o mais arcaico de tudo, né? É a comida. Não tem como a gente fugir desse conceito. Então, o alimento rico em nutrientes, porque não basta comer, né? A gente pode comer um alimento de caloria vazia, de não só apenas ter fatores antinutricionais, mas de ter fatores tóxicos. Prejudiciais, né? Exatamente, que vão prejudicar o nosso corpo. E aí, em função disso,
ao invés de nós estarmos auxiliando esse terreno biológico e expressar o melhor que o nosso corpo tem, todo o nosso potencial, e lembrando, estou falando do corpo de uma forma integral, nossa mente, nossas emoções, tudo isso, nosso espírito, né, tudo isso faz parte desse corpo. E como que nós vamos ter um alinhamento, né, de todos esses corpos, literalmente falando, se nessa densidade aqui no nosso corpo físico, a gente não cuida bem dele? Nessa linha de pensamento. E quando a gente traz isso para o tratamento de um paciente, muda completamente o resultado dele, muda completamente. O prognóstico dele melhora muito. Por isso que é importante, né, a gente perceber, né, e cada vez mais ter a nutrição como, ela não pode ser uma orientação genérica, né, a gente está falando dela Exato. como uma ferramenta estratégica, né, dentro do raciocínio clínico, com potencial de influenciar o metabolismo, a inflamação, a função intestinal, né, que você falou do terreno biológico, imunidade, energia celular, né, consequentemente toda a nossa capacidade, né, a capacidade do nosso organismo de se reorganizar, né, doutora? Exatamente. Porque E aí eu você queria... pode ter duas pessoas com exatamente a mesma doença, dependendo do estado, da condição do corpo de cada uma, desse terreno biológico, a resposta é completamente diferente. Por isso eu queria até te perguntar, né, por que existe, doutora, assim, ainda, né, uma tendência de reduzir a nutrição a algo como se fosse um acessório, né, já que ela, uma vez que ela interfere aí em mecanismos tão centrais do nosso funcionamento? Talvez porque nutrição ainda é algo barato, porque você vai na feira, você compra comida e você, no laboratório que todo mundo tem em casa, porque eu concordo totalmente com a Eugênia e a Clarissa, nossa cozinha, o nosso fogão é o nosso primeiro e principal laboratório, a gente tem ali a possibilidade de escolher e definir o destino da nossa saúde. Eu sempre digo, a gente sabe que o mundo moderno levou as pessoas para fora da cozinha. Uhum. Eu brinco que a única coisa positiva que teve na época lá de pandemia foi o fato das pessoas estarem em casa e começarem a olhar ali para o fogão e falar, deixa eu experimentar fazer uma comida. Explodiram, né, aqueles Passou a programas ser uma de terapia, televisão. né? Exatamente, exatamente. Se teve um fator positivo, foi esse. Porque ali está uma ferramenta que todo mundo tem para deixar a sua saúde melhor e de uma forma super prazerosa. E comida, infelizmente, ela deixou de ser levada a sério como um fator de extrema importância fundamental, Patrícia. Estou vendo aqui a sua frase aqui. E, de fato, nutrição é fundamental. E como não tem todo aquele mercado que a gente sabe que ainda existe, do comércio, que envolve, às vezes, várias drogas, comida acaba sendo algo que não faz, né? A gente sabe que os ultraprocessados fazem, né? Mas a alimentação com alta densidade de nutrientes, a comida realmente mais natural, então ela não depende disso. E existe, pelo contrário, às vezes movimentos para demonizar os alimentos e fazer com que eles sejam vistos de forma muito inadequada. Quando, na verdade, pode não ser o alimento, pode ser um defensor agrícola, né, um pesticida que está ali dentro e acaba fazendo mal, exatamente. Então, a gente tem que ter um olhar mais ampliado ali para o que os alimentos podem nos fornecer de fato. E isso é muito importante. E quando você fala, né, até no tema, né, do nosso bate-papo aqui hoje, né, quando você fala em reprogramar o corpo do paciente através da nutrição, o que exatamente, né, você quer dizer com isso, na prática? Na prática, existem hoje em dia várias ferramentas, principalmente dentro do que a gente chama de nutrição de precisão, da genômica nutricional, nutrigenética, nutrigenômica, metabolômica, ciências ômicas de uma forma em si, e elas trazem informações muito mais precisas
sobre o estado de saúde do nosso paciente, as deficiências nutricionais que ele realmente está passando de uma mais preciso do que um exame de análise clínica. Com essa definição, com essa precisão, nós podemos conhecer melhor o corpo que a gente está trabalhando, eu como nutricionista, o corpo do meu paciente que está trabalhando, entender de fato como que o metabolismo dele se comporta, aonde que eu posso ajudá-lo, aonde que existe uma falta de nutriente, aonde que existe um excesso, qual rota metabólica está sendo realizada de uma forma mais exacerbada. Se a gente utilizar aqui como exemplo a própria oncologia, nós podemos estar utilizando alguns alimentos que eles realmente vão exacerbar a proliferação tumoral. Enquanto nós podemos utilizar outros alimentos que o potencial que eles têm de melhorar o nosso sistema imunológico e possibilitar que o nosso corpo tenha uma melhor resposta a todo o tratamento que está sendo realizado nele, é muito melhor. Isso define tratamento. Isso define como que como que a resposta do paciente ao trajeto, né, do tratamento, não só de uma forma pontual, porque o terreno biológico dele tem capacidade para responder. Essa é a grande diferença. E ela também tem que ser, assim como, né, na medicina integrativa, que se olha a individualidade, né, do paciente, a nutrição também é da mesma forma, não é, doutora Sandra? Exatamente, exatamente. Existem especificidades, não adianta nós olharmos para a nutrição de uma forma geral. Então o paciente tem altura X, peso Y, IMC-Z, e é só aquilo que nós vamos nos preocupar. E é somente a quantidade calórica que nós vamos nos preocupar. Não é isso. Ou apenas um pool de nutrientes ali, que é isso daqui que vai acabar fazendo falta. Não. Aquele paciente ele pode ter um polimorfismo que a resposta dele será diferenciada, que pode ser mais ou menor ao longo do tratamento. Ele pode ter um polimorfismo, por exemplo, no receptor da vitamina D. Esse é um paciente que ele vai precisar de suplementação da vitamina D, mesmo que ele more na praia. Ele vai necessitar. E é uma característica dele. Isso é ruim, isso é bom? É uma característica dele. E hoje nós temos como melhorar essa questão. Ele pode ter um polimorfismo onde o metabolismo dele seja mais lento para fazer a detoxificação dos próprios medicamentos. Esse paciente, ele pode ser um melhor respondedor mesmo numa quantidade mais baixa daquele medicamento. E todas essas especificidades, elas passam por essa ciência de precisão, que aí tanto vem a medicina de precisão como a nutrição de precisão, e pode sim ser estabelecida dentro do tratamento nutricional do paciente. Dessa forma, nós conseguimos ter um olhar bem individualizado. Eu posso ter um paciente que ele vai necessitar não só do aspecto da suplementação, mas também do ponto de vista do aspecto da nutrição ali do alimento dele, onde nós podemos trazer um perfil de alimentos para fazer parte numa maior rotina, né, dentro de uma rotina mais vezes, para que ele tenha um benefício também daqueles nutrientes que tem nos alimentos. Então, é uma combinação e é algo especializado. Eu lembro que a doutora Clarissa fez um vídeo uma vez mostrando um exame genético, né, de 3 pacientes. E aí cada paciente metabolizava melhor, né, um nutriente. Então, assim, tinha quem metabolizasse melhor a proteína, aí para o outro já era diferente, o carboidrato já metabolizava melhor, né? Então, por isso dessa questão dela falar da importância, né, de se individualizar, né, e ver cada paciente como único, né? Exatamente. Pegando exatamente isso que você falou, nós temos o caso de pacientes que têm uma dificuldade genética, né, de metabolização de gordura, que fazer uma estratégia cetogênica com esse paciente é levar um estresse metabólico para ele. Então, assim, além da doença que ele pode estar passando naquele momento,
então vamos fazer uma dieta cetogênica, assim, do nada. Não vai Aquilo pode funcionar. levar mais um estresse. Por Então, isso que nem sempre, assim, todas as dietas, essas modas de dietas aí, não adianta, né? Porque cada um vai responder de uma forma, né? exatamente. Existe aquela fala que, e eu não vou me lembrar do autor, é um desses filósofos, né? Onde ele fala que nós tudo podemos, mas não devemos. Sim. Então, nós Tudo precisamos posso, escolher. mas nem tudo me Nem tudo convém, né? deve, exato, exatamente. Então, Tá esse na Bíblia, olhar. na verdade, né? Exato, exato. Então, não é porque uma estratégia nutricional, uma estratégia alimentar fez muito bem ali para o nosso vizinho, que aquilo vai funcionar da mesma forma para a gente. Na maioria das vezes, não. E E eu falo doutor uma coisa para Rafael, vocês. Essa nutrição de precisão, ela é tão maravilhosa, ela é uma coisa tão bonita e ao mesmo tempo muito desconhecida. Porque assim, se a gente pegar dentro do meio médico, eu falo para vocês assim, tentando, talvez sendo até injusto, mas eu falo assim que menos de 10% dos meus colegas médicos têm alguma noção do que seria uma nutrição de precisão. Eu diria que muito menos do que isso sabem. E quando a gente pensa isso, hoje eu vi uma paciente que trata de ansiedade e depressão há muito tempo, e eu virei para ela e falei assim, escuta, mas não, eu tomo remédio tal e o remédio tal. Eu falei assim, mas você já tentou fazer uma dieta, usar algum probiótico? Não, o que é probiótico? Aí você fala assim, poxa, se você pega um paciente que está tratando depressão, que está se nutrindo adequadamente, que ele faz um exame eu acho fantástico esse exame, que você pega a saliva, né? E através da Também. saliva, Uhum. você consegue fazer de destrinchar a capacidade desse corpo de metabolizar várias coisas. É óbvio que essa pessoa ela vai ter um tratamento totalmente diferente daquele que está só tomando um medicamento, né? E aí, quando a gente passa ainda para o câncer, eu também, nos últimos meses, duas pessoas muito próximas a mim que estão com câncer, eu falei, escuta, mas como é que você está fazendo com a questão emocional? Ah, não, eu estou pensando positivo. Tá, mas tem alguma? Não. E alimentação? Ah, não. Então, assim, é triste. Mas, ao mesmo tempo, é motivador, porque a gente sabe que existe um terreno gigantesco aí de falta de conhecimento que precisa ser cultivado, né? É olhar o copo, o lado cheio ou o lado vazio, né? Exatamente. Exatamente. Vamos olhar assim, nossa, quanta coisa ainda tem Dá para para ser fazer, feita, né? né? Para ser realizada, Porque né? se a gente Porque imaginar assim, tecnologia nós já temos. porque se a gente imaginar assim, muita gente fica desesperada. Ai, quanta doença, porque não tem, o câncer não tem cura, o câncer não tem. Um dia eu virei e falei assim, escuta, mas você tá achando que só a quimioterapia vai tratar um câncer? Tem outras, muitas. Vamos pro Alzheimer. É triste, eu fico assim, eu acho muito triste quando eu vejo pessoas com Alzheimer que só tá tomando aqueles 2, 3 medicamentos lá e não tá fazendo mais nada. Aí você fala de um óleo de coco, a pessoa olha, mas óleo de coco? Então, o quanto você pode fazer para alguém que está com Alzheimer? O quanto? E não se faz. Então, ao mesmo tempo, você pensa assim, poxa, o quanto que a pessoa pode melhorar? Né? Exatamente. Independente da patologia, é o que a gente estava comentando, o terreno biológico, o nosso corpo, toda vez que a gente melhora esse terreno biológico, a gente responde muito melhor. Um paciente com Alzheimer, uma criança ou mesmo um adulto com TDAH, se ele melhora o perfil da nutrição, ele vai melhorar dos sintomas. Eu sempre digo, nutrição não é usar uma faixa e falar, olha, nossa, estamos promovendo a cura. Pode até curar em alguns casos, porque dependendo do estilo de vida do paciente, às vezes é o estilo de vida que era o gatilho que estava tudo errado, né? Mas, independente da cura ou não, o fato é, a melhora acontece. E de uma forma muito significativa, muito mesmo. E é realmente, Rafael, as pessoas acabam não levando isso em consideração. E todas as vezes que a gente deixa de utilizar a nutrição como uma ferramenta de grande potência num tratamento,
quem mais sai perdendo é o paciente. Porque, eu sempre digo, existem aquelas ferramentas que apenas os médicos podem prescrever. Ah, é o medicamento. Ah, é aquele exame que nós precisamos fazer ali dentro de uma máquina, né? Existem essas questões, mas e a lição de casa do paciente? E adequar o sono? E atividade física? E alimentação? E o que ele faz para ajudar a reduzir o estresse ali? Faz uma meditação? Faz uma yoga? O que ele canta? O que ele faz para reduzir esse estresse? Então, existe essa lição de casa, que é esse pacotinho de lição de casa que todo paciente precisaria fazer, e nem sempre fazem, porque muitas vezes eles nem são orientados, né, na forma mais clássica, né, da medicina, eles acabam nem sendo orientados. Pegando esse gancho de que você falou da questão do Alzheimer, ou mesmo do TDAH, como eu falei, trabalhar o eixo intestino e cérebro, sabe, um exame de microbioma, que também a gente entra nessas ciências ômicas, de entender qual é o perfil de bactérias que tem ali naquele paciente. A gente tem bactérias que acabam, que a gente chama de estroboloma, né? Então, vamos supor, a paciente está ali fazendo um tratamento com inibidor hormonal, para baixar ao máximo os níveis de estrogênio por conta da doença, e de repente, lá no intestino dela, o estrogênio, né, os vestígios que tinha que ser jogado para fora, né, falando de uma forma mais simplificada, eles acabam sendo reaproveitados ali pelas bactérias e voltam novamente ali para o corpo. E aí, como que fica o tratamento desse paciente? E a gente consegue ver ali, num painel de microbioma, as bactérias que estão fazendo isso. Então, tem tanta ferramenta linda, pegando o gancho do RGCC, que na missão maravilhosa aí da Clarissa, eu sou super fã. Da biópsia. Eu sou super fã. O resultado e as possibilidades que trazem para você percorrer o caminho, tanto do ponto de vista medicamentoso, né? Porque ele mostra ali qual é o medicamento mais eficiente para o paciente, como também quais nutracêuticos serão os mais eficientes para o paciente. Isso é absolutamente incrível. Eu tenho alguns casos de pacientes que estavam no momento que ainda não poderiam fazer uso ali da medicação, iniciou-se o tratamento com os nutracêuticos e já teve respostas positivas, e já tiveram respostas positivas na redução de volume tumoral, assim, resultados absolutamente incríveis. Isso não é desestimular de forma alguma o tratamento medicamentoso. Exatamente, de forma alguma. Mas isso para que ver como que essa ferramenta tem uma importância tão grande que ela pode reestruturar o tratamento para dar mais possibilidade que o paciente responda melhor. É absolutamente incrível. E mais uma vez, eu converso, assim, todo médico que eu conheço, eu pergunto, você ouviu falar de biópsia líquida? Biópsia o quê? É assim, é assustador. É assustador você ver uma ferramenta tão importante, tão maravilhosa, que guia o tratamento do câncer da pessoa, e as pessoas e médicos não saberem. E eu vou falar mais, às vezes você fala com pacientes que estão fazendo tratamento com câncer, eles nunca ouviram falar disso. E a biópsia, eu mesmo ouvi falar de biópsia líquida na pós-graduação. Eu passei a faculdade toda, nunca ouvi falar de biópsia líquida. E a gente fica até perdido quando fala, gente, mas a gente até duvida de pensar assim, mas como que um negócio tão poderoso assim e ninguém conhece? É como se a gente pensasse assim, isso aí todo mundo devia saber, mas por que ninguém... Aí a culpa ainda fica do lado de cá, né? Mas por que ninguém conhece isso? Mas a culpa não é nossa, né? Exatamente, exatamente. E o legal é que a pós-graduação, ela traz uma série de ferramentas que estão aí já há muito tempo, não são divulgadas. Exatamente. E fazem uma diferença absurda no tratamento dos pacientes, absurda.
Eu fiquei. Olha, eu tô vendo aqui umas frases, hein, de algumas pessoas conhecidas aqui, ó. A Socorro, que é uma nutricionista fera também, querida. A Cíntia Gouveia, minha paciente querida, que, ó, é um exemplo, hein? Ela é um exemplo de, ó, força, garra e como a nutrição mudou o perfil de saúde dela. É muito legal isso, gente. É muito legal. Quando a gente fala, doutora Sandra, né, quando a gente fala de inflamação crônica, resistência metabólica, disfunção intestinal, estresse oxidativo, qual que é o peso que a gente pode dar para alimentação dentro desses cenários, assim? Olha, eu vou puxar totalmente a sardinha para o meu lado, poxa. Fica à Porque, vontade. exatamente, porque se você tem um estilo de vida junk food, se você tem um estilo de vida que come ultraprocessados aí o tempo todo, você vai para o caminho da doença, necessariamente. A epigenética está aí para comprovar como que o ambiente altera os nossos genes, altera a expressão dos nossos genes. Eu falo que epigenética mostra como altera a nossa qualidade de vida de uma forma muito importante. Nós deixamos, toda vez que a gente tem um estilo de vida que não é saudável, porque infelizmente as pessoas passaram a rotular isso como algo chato, como algo difícil, como algo, não tenho tempo para isso, quando que deveria ser exatamente o contrário. Deveria, porque a gente precisa desse corpo para fazer todas as coisas. Como que você vai estudar, vai passear, vai ler, vai conversar com alguém, vai namorar? Como que você vai fazer isso com uma saúde ruim, com um corpo não respondendo bem? Então, a gente tem que pensar na nutrição como um dos pilares mais importantes para que você realmente esteja dentro da saúde, dentro do pilar saúde, não do pilar doença. Mas criar uma reserva, né? Exatamente, mas depende da escolha. E dentro desse olhar, hoje a gente tem ferramentas que são tão legais e já estão aí há tanto tempo e muitas vezes pouco usadas, nos próprios exames que a gente faz tanto de bioimpedância, que já está tão promovido, né, tão comum hoje em dia, mas, exato, tão conhecido, mas as pessoas, os profissionais até, acabam não utilizando o potencial que o ângulo de fase mostra, e ele está dentro ali daquele exame. Então, mostrar para a gente as células íntegras ou não, mostrar o nível do estresse oxidativo, e está ali. É tão basal, né, no nosso conhecimento. O profissional, ele pode pegar uma bioimpedância e já avaliar o seu paciente, o seu estresse oxidativo, com o ângulo de fase que está ali. E não é nenhuma reinvenção da roda, não é nada disso. É ciência, está lá, e olha, de anos. E que às vezes a gente acaba deixando de atuar com o paciente também por um desconhecimento de algo que está ali no nosso dia a dia. Sair, deixar de ver a nutrição apenas como aquela questão que você vê só caloria, composição corporal, né? E passar a entender como uma sinalização biológica, de ambiente metabólico, né? Essa capacidade adaptativa do organismo. Exatamente. E verdade que nós somos o que a gente come, né? Existe essa frase? Tem a frase expandida, né? Nós somos o que nós comemos, o que nós metabolizamos e o que nós excretamos. Então, a gente tem a frase expandida aqui. Exatamente. Eu aprendi mais, porque eu só sabia a primeira parte. Então, tem todo... Oi? Muita gente joga a culpa nisso, né? Não, mas eu trabalho muito rápido, não sei o quê, eu não tenho tempo. Esses dias eu estava no barbeiro, e aí o meu barbeiro falou assim: poxa, Rafael, eu precisava de umas dicas, porque, nossa, eu só tô comendo besteira, eu engordei 10 quilos no último ano. Eu falei, mas por que você tá comendo só besteira? Não, olha aqui, ó, eu começo a trabalhar de manhã e eu falei, escuta, mas você tá comendo alguma coisa, né? Ele falou, né, eu tenho que ir aqui na pastelaria, pego pastel com refrigerante.
Eu falei, então quando você sair da sua casa, você põe castanha de caju dentro de um potinho, você pega um pedaço de abacate, qual que é o Bom, tempo? Você precisa gastar 10 horas para preparar um abacate, uma salada de frutas, uma... Ele ficou me olhando como se fosse, assim, uma ideia do que outro estava planeta. escondida de milhões. Ele falou assim, nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Então, muitas vezes, aí está a inteligência emocional, né? Você tem que trazer a responsabilidade para a pessoa. Porque é muito Exato. fácil jogar a culpa, né? Ah, não, é porque Uhum. é muita corrida, minha vida é muito corrida. Você tira a responsabilidade tua e coloca na vida corrida. Não tem nada a ver. Você pode ter a vida super corrida e estar se cuidando muito bem, né? Exatamente. Tem uma coisa que é tão fundamental e na maioria das vezes as pessoas acabam não pensando nisso, mas é a questão da rotina. O que que a gente coloca todo dia no nosso corpo? Porque muitas vezes a pessoa fala assim: "Ah, mas é só uma lata de refrigerante diet. Ah, mas é só aquele pastelzinho ali que eu como ali no self-service e coloco ali no prato. Ah, mas é só o macarrão instantâneo que acontece ali todos os dias." Todo mundo só pensa naquele momento. Ninguém pensa nisso. Ah, no No ano, longo quantas vezes eu prazo, né? faço isso ao longo do ano? Ao longo Uhum. de 10 anos, quantas vezes eu estou fazendo isso? Porque esse resultado vai estar no corpo de cada um. Então, são as nossas escolhas. Aí você chega 10 anos depois, não entendendo porque não consegue mais emagrecer, não entendendo porque o cérebro já não funciona tão bem como antes, não entendendo porque o sono fica muito ruim, mas é aquele pinga-pinga ali de todo dia. É aquele alimento, que na verdade não é um alimento, né? É um produto alimentício, porque esses produtos industrializados, a categoria deles é diferente, não é alimento, é um É o produto sabor alimentício. alimento, né? Exatamente, exatamente. E aí, qual é a cautela? Como que essa pessoa observa o que ela está colocando dentro do corpo dela? Eu vou só aproveitar que você falou sabor alimento e eu preciso fazer um parênteses aqui. Nós estamos próximo aqui da Páscoa, né? Então, Uhum. o planeta pensando em chocolate, né? Chocolate. Fuja do sabor chocolate. Quer comer um chocolate? Escolha um bom chocolate, de preferência Uhum. acima de 70%. Tem ótimos chocolates aí no mercado, mas fuja daqueles rótulos que estão assim, sabor chocolate. Aquilo Então é, fica é assim. comendo gordura hidrogenada pura, né? Exato, exato. E aí a gente cai no ultraprocessado. Falando nisso, por exemplo, os embutidos, né, que sempre Uhum. estiveram aí numa categoria de possíveis carcinogênicos, essa semana o FDA categorizou presunto na categoria de alimento carcinogênico. É um alimento carcinogênico. Então, esse presunto, a gente não está falando daqueles presuntos naturais, aquele de Parma, o pata Sim, o negra, não é industrializado desse. mesmo. Mas Uhum. esse ultraprocessado, que é uma mistura quase receita secreta, esse já é considerado carcinogênico. E todo mundo come. Ah, mas é Uhum. só um presuntinho ali no meu omelete. Poxa, um ovinho é tão bom, né? Tira o presunto do omelete, né? Ô, Justamente. É. Sandra, Oi. e por outro lado, tem uma coisa que eu sempre pego no pé das pessoas. E até né, em mim, né? Que é orar e vigiar. E eu tenho que ficar orando e vigiando eu também. Mas a questão da constância. Então, a gente pega as pessoas comendo muita coisa, muita porcaria, e aí fala assim: não, mas eu como abacate. Tá, mas você come abacate quantas vezes na semana? Ah, não sei. É importante deixar claro para as pessoas que as coisas muito bem nutritivas têm que ser colocadas constantemente no corpo. Não Tá. adianta só uma vez na vida e outra na morte, né? Exatamente, exatamente. Tem que ter essa rotina. A rotina é o que define a nossa saúde, porque aí não é apenas a rotina alimentar, é a nossa rotina da atividade física, a nossa rotina do sono. Não é aquele evento que acontece de uma forma muito pontual ali na nossa vida. Ah, então eu fui numa festa e comi outras coisas que não é a minha rotina.
naquele dia eu dormi bem tarde. Não é isso que atrapalha. Mas quando a gente tem uma rotina organizada, é até o inverso. A gente gera uma competência metabólica para que, nesses momentos que a gente vai precisar sair da rotina, o corpo vai dar conta disso. E tudo bem, né? E tranquilo. É uma questão de equilíbrio, né? Exatamente. Mas a fatia maior, para que esse equilíbrio a gente consiga encontrar, precisa ser uma condição mais organizada. Precisa ser uma alimentação com uma densidade nutricional importante, tira esses ultraprocessados, que tem atividade física, que tenha um bom sono. Isso é importante. Senão a gente não consegue deixar a balança no equilíbrio, né? Eu achei muito legal. Eu achei muito legal o que a Sandra falou, porque às vezes a gente fala para as pessoas assim: olha, isso aqui faz mal, isso aqui faz mal. Aí a pessoa olha assim: nossa, mas nunca mais eu vou poder tomar o refrigerante que eu gosto. E aí eu sempre falo, né? Eu cuido da minha alimentação na maior parte do tempo, mas de vez em quando comer aquele cachorro quente de esquina, uma coquinha KS geladinha. Muito bom, né? Mas aí o que eu vai querer morrer, Rafael. Mas é o que eu falo? Vamos cuidar do corpo na maior parte do tempo para você preparar até o corpo e de vez em quando você dá as escorregadinhas e não vai ter problema com isso. Isso também é legal porque até motiva as pessoas a serem mais saudáveis. O que a doutora falou da questão da rotina, né? Exatamente. Exato. Se nós olharmos metabolicamente, é que nós temos estresse de outras formas, né? Mas vamos supor, se a gente tivesse ali uma rotina 100% perfeita de alimentação, né? A gente acaba até não estimulando o nosso corpo a também fazer boas respostas nesses eventos que não são os melhores, né? É que a gente tem outros estresses na vida que acabam colaborando, né? Exatamente. Hormetinas, né? Isso, exato. Mas é importante a gente fazer essa conta. Eu falo com meus pacientes o seguinte, é bem legal. Eu falo assim, olha, existe, e aí depende do tratamento, né? Então, talvez em algum momento eu realmente peça para ele, falo assim, olha, por X tempo, de fato, vamos evitar ao máximo tal tipo de alimento. Quando a gente faz uma outra fase, né, um outro momento do tratamento, e aí ok, né, de ter os outros alimentos, e até coisas que ele comia também, né, mas vamos passar por uma forma pontual, eu sempre falo para eles assim, você tá com muita vontade de comer um doce? Não come aquele docinho que não tem nada a ver. Vá numa cafeteria maravilhosa, compre aquele doce maravilhoso e sente-se e delicie-se, aproveite aquele momento, sabe? Tenha ali uma boa companhia, aproveite aquele momento. Você não vai fazer aquilo todo dia. Você não vai ter comer um doce de bobeira ali todos os dias. Mas aquele momento você tornou algo especial. E isso é legal da gente fazer também. A vida é bela também, a vida precisa ser bela. Exatamente. Tem uma frase do Eugênio que eu gosto muito, da nutrição positiva. Porque a gente anda numa época onde a gente está excluindo tudo quanto é tipo de alimento. Tudo. E pode ser que para algumas pessoas, o melhor para eles seja um número menor ali de alimentos. Mas ali é a especificidade daquele indivíduo. Mas, de uma forma mais ampla, esse monte de exclusão, ele pode não ser saudável, principalmente quando a gente acaba não entendendo, ou, no caso do paciente, né, não entendendo ou não colocando outros alimentos que também podem ser muito bons para ele. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, que é importante. E aí, muitas vezes, essa exclusão de alimentos, ela pode ser ali por um período, para que ele possa recuperar ali de um processo de desbiose, por exemplo. E aí vamos entender cada caso como único, né? Na sua individualidade bioquímica, na sua individualidade genética. E aí sim, depois trazer para um conceito
mais adequado para a rotina ali do próprio paciente, para que também não fique tão difícil a vida dele. Ô, doutora, e a gente falando aqui, né? Voltando agora um pouco para a pós-graduação, você que dá aula aí já há muitos anos, né? Tá aí, faz parte com a gente há tanto tempo. Após ela tenta mostrar todas essas ferramentas e acredita que o tratamento multidisciplinar, né? Ele é muito importante. Por isso, inclusive, uma disciplina específica como a nutrição, né? Aí conta pra gente, o doutor Rafael falou que foi a melhor aula da vida dele, né? Assim, uma das melhores, né? Conta pra gente o que você traz dessa aula aí para ser tão bom, né? E como que isso pode impactar na prática clínica, né? De médicos e dentistas que é o público da nossa pós. Legal. De uma forma inicial, primeiro a gente dá um panorama do que existe aí da história da nutrição, da ciência da nutrição, até para posicionar no ponto hoje, 2026, né? O que está acontecendo de fato, o que já foi, uma linha do tempo que é importante, porque muitas vezes o que ele aprendeu, ele vai perceber que está na linha do tempo de 40 anos atrás. Exato. Então, isso é importante. Trazer também não são todos, porque seria impossível, né? Mas as principais estratégias alimentares, as principais dietas mais discutidas hoje em dia, dentro de diversos tratamentos. Então, quando que usar uma, quando que usar outra, e trazer também essa parte de ciências ômicas. Então, como que a gente trabalha com uma nutrição de precisão e como que isso pode ser um casamento perfeito com o tratamento médico ou o tratamento do odontologista. E como que eles podem estar fazendo para aplicar isso no dia a dia. É uma forma... tem a parte de microbioma também. Então, a parte de microbioma é bem importante. E aí a gente traz algo consistente que é profundo na medida certa. Então, porque ele é uma pós-graduação que todos os alunos que estão ali, eles vão aprender muitas coisas novas. E esse ponto da nutrição como que nós temos hoje ferramentas muito atuais na nutrição, quais são os olhares que vêm ao longo do tempo, que são realmente importantes, outros que a gente pode deixar um pouco de lado, porque a ciência evoluiu, a ciência hoje tem mais especificidade, como que a nutrição de precisão, junto com a medicina de precisão, caminham juntas e melhoram de uma forma importante o estado de saúde do paciente. Então, isso ele consegue ver na pós. É muito legal. Doutor, Rafael, você falou que essa aula foi aí maravilhosa, que você não esquece, né? O que você trouxe aí? Qual foi um dos grandes aprendizados, especificamente, né, da aula de nutrição? E depois também, se eu quiser falar de uma forma geral, né, aí para deixar para os colegas aqui e convidar-eles para vir fazer essa turma 10 conosco. Então, é incrível a aula da Sandra, porque ela é igual assim, a gente se sente mergulhado no mundo e dá vontade de virar nutricionista, viu? Porque assim, ela traz, assim, ela fala de rota metabólica, ela pega um mapa metabólico e a gente fica olhando e ela olha isso aqui, você sai assim, você sai maravilhado, você sai feliz, você para de imaginar que nutrição é só para você emagrecer e aí você pega. Primeiro que quando eu vi lá, não era nutrição de alta precisão, era um título, eu nem lembrava, nem sabia o nome, o que significava. Eu falei, gente, era um negócio extremamente, né, lindo, assim, inovador, muito legal. Né? E dá para trazer para a vida real, que é muito importante, porque assim, às vezes a gente fica vendo muita coisa muito bonita de livro, mas quando você fala assim, peraí, mas o que eu posso pegar para Dona Maria que não vai conseguir pagar uma consulta médica? Eu sempre tive essa preocupação. Às vezes a gente vai ter aula na pós, eu falo assim, escuta, mas quanto que custa esse exame? Mas porque assim, você tem que ter um pouco eu diria assim, um pouco de respeito, às vezes, de indicar uma coisa para alguém que você sabe que não vai ter uma condição de pagar. Então eu sempre tenho essa preocupação, o que eu posso levar para Dona Maria, para o seu José? Então você consegue pegar
Poxa, você pode fazer um kefir, ensina a pessoa a fazer um kefir, bater ali com a fruta que vai melhorar a desbiose dela, né? Tem muita coisa. Então, O tirando a aula da racional Sandra, bioquímico está presente, né, Rafael? exa- Independente do exame, né? Isso é muito legal. exatamente. Aí você pega uma aula que a gente teve com um doutor especializado em gastroenterologia, que ele é até de Mineiros, Goiás, eu indico ele para todo mundo. Eu não lembro o nome dele exatamente agora, é o doutor O doutor Eurípides. Eurípides. E aí o doutor Eurípides, gente, você pega uma aula do doutor Eurípides falando de doença inflamatória intestinal, casa com a aula da Sandra. Você fala assim, gente, a Sandra falou desse negócio aqui lá. Aí você vê que a babosa que a gente planta, qualquer um pode ter babosa em casa aí, que o negócio dá igual praga. Você pega a babosa, refina ela, você faz um excelente medicamento para o intestino, limpa o corpo. Então, eu sou apaixonado pela medicina integrativa, porque eu até comentei com a Sandra no dia da aula dela. Quando eu estava lá na faculdade, eu tinha um vizinho, que era o Sidney, que ele fazia naturoterapia. E eu sentava com o Sidney, ele começava a falar da naturoterapia, do que ele aprendia lá. Eu ficava assim, falei, gente, mas por que a gente não aprende isso na faculdade? Eu ficava assim, e aí eu contava para meus amigos nem davam bola, falavam assim, Rafael, pelo amor de Deus. E eu encantado com aquilo, tanto é que onde a gente vai parar, né? A gente se reúne depois num grupo que vai fazer a medicina integrativa. Então, é assim, é muito bom, é um negócio, é um divisor de águas. Eu falo assim, que nem é questão de médico, mas é questão de ser humano. Eu acho que a pós, ela muda até a questão assim, como é que eu vejo a vida, como é que eu vejo a saúde, como é que eu vejo a minha própria vida, a minha própria saúde, como é que eu vejo o paciente. É difícil até depois você voltar. Você não vai voltar a olhar o teu paciente igual você olhava antes. Da mesma forma, né? Não tem como. Hoje eu fico imaginando assim, a pessoa fala assim, eu fui no postinho, com todo respeito aos meus colegas de postinhos e tudo. A gente sabe que é difícil estar nessa linha de frente, né? Mas a pessoa fala assim, eu tô com colesterol alto e tô tomando aqui o medicamento tal. E você vê que é só isso, não tem. Aí você fica assim, gente, mas o tanto de mais coisas que dá para fazer, um tanto. E aí, mas é um tanto de coisas que na verdade são coisas simples. É Uhum. igual a E que Sandra não falou, são você valorizadas, né? exatamente. Você pega o teu laboratório, que eu achei muito interessante essa metáfora que ela fez na aula. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdadeiro. A cozinha é um laboratório, você mistura o Exato. alimento. E convém, viu? Eu doei minha air fryer e doei meu micro-ondas depois da aula Isso da Sandra. mesmo. E outra coisa, Sandra, as panelas, né? Eu fui atrás, olha para vocês terem noção. Quando eu era pequenininho, meu pai comprou essas panelas de vidro que ficaram na moda. Aí queimava arroz, tudo minha mãe guardou. Uma panela dessa, a gente punha ela para dar água para um cachorro que a gente tinha na fazenda. Só pra você ter noção. Olha só, olha E eu só. lembrei que tinham duas panelas dessas perdidas. Achei na casa da minha avó que tinha medicamento dentro dessa panela. Peguei, ressuscitei essas panelas, levei para. Então, hoje eu cozinho minhas verduras dentro dessas panelas de vidro, sabe? Então, assim, não tem como a gente falar assim tudo que a gente quer sobre a pós, mas assim, a pós vale a pena. Eu falo com meus amigos, olha, faça, você vai mudar o teu olhar. Se você é psiquiatra, você vai ser um psiquiatra muito mais efetivo, muito mais humano. Se você é dermatologista, se você, independente do que você faça, A né? Dentista. especialidade, né? Às vezes eu vou conversar com meu primo, que é dentista, meu primo fica maravilhado com o que eu levo para ele. Fala assim, pô, ozônio, você joga ozônio no canal, você não trata mais com isso. Então, é assim, é outro mundo. É uma medicina, igual eu falei, é uma medicina de precisão, é um negócio mais. Ao mesmo tempo que eu falo assim, falo isso muito para a doutora Clarissa. Essa medicina aqui é a medicina do futuro, só que ela já é feita lá do passado. Então ela vem resgatando o passado e jogando para o futuro, tratando frequência com vibração. Poxa, hoje eu sempre acreditei nessas coisas, mas hoje eu acredito muito mais, porque se você vai ver, a própria Sandra falou da ciência, porque o povo pensa com a pós-graduação de medicina integrativa é achismo. E eu fiquei tão chateado há uns meses com um colega meu, uma pessoa que eu admiro pra caramba, tá fazendo residência médica até no Texas, nos Estados Unidos, um menino estudioso, inteligente, virou e falou que ele é todo 100% de medicina integrativa é errado, é do mal, faz mal para as pessoas. E eu fui conversar com ele, gente, eu fiquei assim, eu fiquei me sentindo mal,
pela ignorância. Eu falo, é pela falta de conhecimento mesmo, né? Olha, eu fiquei mal, me deu um lance de vômito, que eu falei assim, sabe assim, quando você fica. Fala, gente, como é que pode? Eu falei assim, cara, não é todo mundo. Eu concordo com você que tem muita gente que é assim, da mesma forma como tem muito cardiologista que é assim, muito pneumologista, muito médico de UTI. Tem seres humanos ruins. E tem seres humanos muito bem intencionados. Então, assim, não é? Você não generaliza. E a pós da Clarissa, todo mundo fala. Olha, essa pós é diferenciada, porque essa pós ela é muito científica, essa pós é muito dentro de universidade, essa pós. Tanto é que tá aí a Sandra, olha onde que a Sandra trabalha nos maiores complexos hospitalares do Brasil. Então não é qualquer um que dá aula na pós, né? Então, a Sabe minha. que é tão legal, Rafael, cada vez mais esse caminho da ciência, olhar o ser humano como um todo, não tem volta. Isso é algo que não tem volta. É questão de tempo. O que a gente chama hoje de uma ciência mais clássica, porque a ciência tradicional, que é a medicina tradicional chinesa, a medicina tradicional ayurvédica, né, de muitos e muitos anos atrás, elas já levavam isso em consideração. Mas hoje, o que nós temos de mais clássico, eles também estão começando a olhar, e eu acredito que uma das vias que o conhecimento, a ciência da integrativa está entrando hoje, justamente pela medicina de precisão e a nutrição de precisão. Não tem como você falar que isso não é científico, não existe como. E aí, isso está abrindo portas para novos olhares, mesmo dentro dessas instituições mais clássicas. E com o tempo, isso não tem volta. Eu sempre vejo assim, isso não tem volta. Cada Até porque dia os é um pouco resultados mais. estão aí, né? As pessoas começam a ver os resultados mesmo, né? Exato. É exatamente isso. E esse é o lado bom, porque sempre vai existir, né? A gente faz. O mundo é dual, né? O bem e o mal, né? O mundo é Sim. dual. Então, sempre vai existir o contraponto do que qualquer um está fazendo, né? Sempre vai existir, né? E aí, o que é muito importante é que eu acho que a gente tem ali amor até para compreender que você, ok, eles ainda não estão vendo isso, mas eles verão, e porque essa informação ela vai chegar para eles. E Eu acho que posso, isso é o eu mais posso importante. falar, eu posso falar uma coisa, confidenciar uma coisa com vocês que eu falei, eu falo para Clarice direto isso. Mas olha, o mundo parece que está de pernas para o ar, né? Então, se a gente pegar dentro do Brasil mesmo, a gente fala, meu Jesus. Só que assim, eu falo para as pessoas assim, a gente está passando por o momento mais claro da história do mundo. Porque as coisas hoje estão reveladas. Hoje você não tem mais como esconder quem você é. E o mundo, ele vai passar por mudanças, e todas as religiões estão falando disso, de formas diferentes, mas falam disso, para ter uma guinada para o mundo melhorar ali na frente, daqui a um tempo. Então precisa passar por isso para melhorar. E eu falo que a medicina integrativa, essa daqui, a clássica, ela faz parte lá desse futuro. Então tudo que a gente está vivendo hoje, a medicina, ela vai caminhar, igual você falou, não tem mais volta. Vai caminhar para isso, para frequência, para vibração, para medicina de energia. Isso é futuro, é presente e futuro, né? Então, eu fico feliz demais de saber que a gente passa por uma pós-graduação que tem essa visão lá no futuro, porque às vezes eu falo para a doutora Clarice, doutora Clarice, a senhora nem tem noção eu digo até da importância espiritual que a senhora tem. Eu acho que ela não tem. Porque assim, é tanta coisa que essa mulher consegue fazer e trazer, é tanto pessoas boas que ela vai juntando e vai grupando, e o respeito que ela tem por essas pessoas, né? O carinho que ela tem. Então, é incrível. Então, eu falo para vocês isso. Eu acho que essa medicina aqui não é que é melhor que a outra, mas é a mais precisa, é a que vê o ser humano como um todo, né? E ela não tem mais volta. Então, assim, quem quiser tá no futuro, tem que estar aqui. Porque É o que senão. ela,
fica no mundão aí, e lá na frente vai estar o grupo que passou por isso, que acordou antes, que se conscientizou antes, se preparou antes, e vai ser diferenciado. Hoje, eu até ouvi um vídeo do Lawander falando, né? Que até 2035, se não me engano, 35. 1 milhão de médicos vai ter o Brasil. Então, e hoje tem amigos meus desesperados. Rafael de Deus, falei, cara, se prepare e seja bom, porque poucos são bons, serão bons também. Uhum. Então se prepara. Então, se você não ouvir falar de biópsia líquida, de nutrição de precisão, de vibração, de frequência, vai tá vagando. Então não tem como, né? Isso aí é uma coisa que é a realidade. É, o que a doutora Clarissa fala, né, assim, ela até brinca, né, ela fala, eu nem gosto de falar medicina integrativa, porque, assim, na verdade, para mim, é a verdadeira medicina, né, que é a medicina pura, sem adjetivos, né, e acho que, e é isso que ela tenta trazer, juntamente, né, hoje com o doutor Eugênio, de trazer tanto conhecimento, né. E, gente, nós já estamos aqui há 1 hora, eu sei que o tempo passa e a gente nem Olha, passou vê. rápido. Uhum. Mas eu quero agradecer vocês, assim, para a gente não se estender muito, né? Agradecer muito a disponibilidade, doutora Sandra, essa aula maravilhosa, assim, esse tamanho conhecimento. Acho que essa conversa, ela reforça algo muito importante, né? Que é falar de perceber que quando a nutrição ela é compreendida de forma superficial, ela parece apenas apoio, né? E o que você traz aqui para pós, o que você ensina é realmente mostrar que ela deve ser compreendida com profundidade. E aí ela passa a ser parte do raciocínio clínico, né, do médico, do dentista, passa a fazer parte da estratégia terapêutica, trazendo muito mais resultado e ajudando muito mais o paciente. Então, assim, Exatamente. a gente ficaria aqui horas falando, tem um monte de pergunta que eu preparei aqui, mas assim, infelizmente a gente não vai conseguir falar tudo. A Não, gente e pode olha, marcar uma outra live também quando a doutora Clarissa voltar, né? Porque Pois ela é, a gente também. faz um outro bate-papo e depois. outra coisa que eu queria falar, que eu falei, a aula da Sandra foi uma das melhores que eu já tive na minha vida, né? E ao mesmo tempo, olha para vocês verem, durante a faculdade, eu tive um momento que foram um dos momentos que mais me marcaram, se não foi um dos que mais me marcaram durante todos os meus 6 anos de faculdade. E foi com um colega dela, que é com o Casani, que é o oncogeneticista. E eu peguei e comentei lá na aula dela. Falei, nossa, essa aula me lembra tal. Nossa, ele é meu amigo. Então, assim, o meu professor de faculdade, que é um. Me imagina, durante minha faculdade, eu ouvi falar de oncogenética. Hoje, se você perguntar para muitos médicos, eles não sabem o que é oncogenética. E o Casani já era oncogeneticista Ele lá é o atrás. papa da oncogenética só, Ele é né? nossa, ele é de uma humildade, ele é de uma Querido. sinceridade. E a Sandra também é de uma humildade, uma simplicidade, é uma pessoa boa, é uma pessoa boa. Então, gente, após vocês estão em boa companhia, não tem como deixar de fazer. Lindo. Então, gente, muito obrigada, doutora Ah, eu Sandra. agradeço aqui. Foi uma conversa muito linda. Adorei você também estar aqui, Rafael. Obrigado. E deixar um recado aqui, né, nós estamos já na contagem regressiva para fechar, né? As nossas aulas começarão agora em abril. Então, quem tiver interesse, que sentir, né, que pode fazer sentido isso para a sua carreira, para a sua trajetória. Nós temos o nosso site pós-medicinaintegrativa.com.br. Lá a gente tem, né, todas as informações, todas as aulas, os módulos que vão acontecer durante esses meses, carga horária, tudo certinho. E pode também deixar aqui no direct da doutora Clarissa também dúvidas, o contato para ela. Ela gosta de falar pessoalmente, né, com os interessados e explicar mais. Então, pode deixar aqui que ela vai fazer questão de responder para todo mundo, tá? Ela pediu para agradecer muito a disponibilidade de vocês. Semana que vem ela já está de volta. E aí a gente pode marcar outros bate-papos também.
Isso, eu agradeço estar aqui com você, com o Rafael, com todo mundo que participou aqui E muito também. obrigada a todo mundo que esteve É, aqui com a gente, teve um monte de recadinho, o pessoal participando, foi muito bacana. muito Doutor legal. Rafael, obrigado também, né? De última hora a gente te convocou aí, né? Te chamou para bater esse papo aqui com a gente. Muito obrigada também. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer. Tá? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Beijo, Tchau, boa tchau, boa noite. Tchau, noite. tchau.